1 Timóteo, capítulo 5. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Versículo 8. O doutrinamento de Timóteo foi realizado por Paulo de forma pessoal e também escrita. As viagens e experiências que tiveram juntos os unia mais e mais no elo dourado do amor de Deus. O jovem discípulo tornou-se uma referência quanto ao procedimento e suas palavras deveriam segui-lo. A cada classe de pessoas foi-lhe orientado manter a cortesia e o princípio de que precisamos respeitar cada fase da vida. Ao repreender os idosos como a pais, as idosas como a mães, e aos moços e moças como irmãos e irmãs, foi expresso o ardente desejo de Deus, que o seu povo esteja unido como uma só família. Na tentativa de evitar injustiças, Paulo fez distinção entre as viúvas. As viúvas verdadeiramente viúvas deveriam ser auxiliadas pela igreja, enquanto que as que tinham filhos ou netos deveriam ser assistidas por estes, pois isto é aceitável diante de Deus. O exercício da piedade dentro do lar é o maior formador de caráter, ao passo que o descaso para com os membros da família provoca revolta, dor e profunda tristeza. As viúvas e os órfãos sempre foram objeto de particular afeto de Deus. A morte lhes roubou os entes queridos, e em seu sentimento de desamparo, o Senhor lhes estende a mão. A conduta das viúvas também deveria ser avaliada para sua inscrição como beneficiadas das ofertas de irmãos generosos. Na verdade, elas deveriam ser recomendadas pelo testemunho de boas obras, criação de filhos, exercício da hospitalidade, humildade, benignidade e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Paulo não condenou o casamento de uma viúva mais jovem, e sim o mau procedimento de algumas que desonravam o seu primeiro compromisso. Casavam-se para viver na ociosidade, falando o que não devem. Logo após, ele aconselha que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Os presbíteros, por sua vez, também deveriam ser assistidos pela igreja financeiramente. Seu serviço e dedicação exclusiva devem ser compreendidos como dignos de justa remuneração. Como líder da casa de Deus, sua reputação deve ser preservada e nenhuma denúncia lhe deve recair, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aos transgressores declarados, no entanto, é-nos dito que a repreensão pública deve ser feita para que também os demais temam. Timóteo deveria ser imparcial e sábio. Suas mãos jamais deveriam investir ou consagrar alguém cuja conduta não fosse claramente irrepreensível. De uma coisa precisamos estar certo, amados. Idosos, moços, viúvas, presbíteros, dentro em breve, todos estaremos perante o Senhor de toda a terra. E enquanto os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, os de outros só mais tarde hão de ser manifestados. Lembrem da oferta de Abel e da oferta de Caim. Qual era o altar mais bonito? Certamente que era o de Caim, mas não foi o dele que Deus aceitou. Precisamos fazer a vontade de Deus, ainda que aos nossos olhos não faça muito sentido. Não é o que fazemos que nos recomenda a Deus, meus irmãos, mas é o que o Espírito do Senhor opera em nós e através de nós, que revelam a oferta agradável de um coração submisso ao Senhor. Que a nossa vida revele as boas obras do Espírito Santo e quer como membros do lar ou como membros do corpo de Cristo, possamos cumprir com fidelidade a parte que nos corresponde. Conserva-te a ti mesmo puro. Oremos, amados. Pai de amor, nós te exaltamos e te bendizemos, pois com tua graça o Senhor nos alcançou e nos amou. Não queremos agir por nós mesmos e nem incorrer no pecado de Caim,
em preparar para ti um altar que o Senhor não pediu e não aceita. Queremos sim, Pai, ser guiados pelo Espírito Santo e entregar a Ti a oferta de um coração completamente submisso à Tua vontade. Tem misericórdia de nós, nosso Deus. Perdoa-nos se até aqui agimos sem a Tua orientação. Dá-nos a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, purificados em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.